precisamos uns dos outros. Ninguém é uma ilha. Sempre precisaremos uns dos outros. Nossa quinta aula, e você vai poder estar aqui acompanhando com a gente. Na nossa primeira lição nós falamos sobre um novo nascimento. Nós falamos na nossa segunda lição sobre as perseguições que iriam acontecer após a pessoa ter nascido de novo. Começam as perseguições novamente. Nós falamos na nossa terceira lição sobre o batismo, quanto é importante, né, nós nos batizarmos. Nós falamos também sobre uma revelação poderosa sobre a ceia. Uma revelação poderosa. A nossa terceira lição está lá fresquinho, você pode procurar lá no nosso canal no YouTube, tá certo? Você pode me procurar aqui no nosso canal no Telegram, PR Anderson Dias AM, nosso canal no Telegram, ou PR Anderson Dias lá no YouTube, ou em qualquer plataforma você vai nos conhecer um pouco melhor, mas a nossa lição está nesses dois canais. E hoje nós vamos para a nossa quinta lição. A nossa quinta lição ela fala sobre a comunhão do corpo. A comunhão do corpo. Então nós vamos aprender essa lição juntos agora, tá certo? Então vamos lá. Nós entendemos também que aqui, através das nossas lições, três simbolismos: o Egito, o faraó e o povo de Deus lá no Egito. Então esses são os simbolismos que nós estamos usando. Então vamos lá. Após sair do território do inimigo pelo batismo, você começa a praticar a ceia, que é um memorial do sacrifício de Jesus que o salvou da condenação da morte. Então fazemos a ceia todos os meses para nos lembrarmos que o Senhor Jesus deu a sua vida por amor a nós. Então, essa lição está ligada também ao batismo, a nossa lição anterior que nós fizemos. Pois somente aqueles que decidiram batizar devem participar da comunhão, que é a ceia. A segunda lição que este povo, ao atravessar o Mar Vermelho, precisava aprender era que ninguém sozinho conseguiria chegar ao lugar que Deus havia preparado para eles. Sozinho não dá. Nós precisamos uns dos outros. Ninguém é uma ilha. Sempre precisaremos uns dos outros. Por exemplo, se eu arrancar o meu braço aqui e deixar ele jogado, o que vai acontecer? Ele vai apodrecer. Porque ninguém é uma ilha. Nós precisamos uns dos outros. Então, veja, você não conseguirá sozinho. Precisamos uns dos outros para chegar ao lugar que Deus tem para nós. Eu preciso de você. Então, este é um processo de aprender a andar, conviver e relacionar-se em família, a família de Deus. Qual é o padrão da comunhão da família de Deus? Efésios 2,19. Já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Vai anotando cada versículo bíblico que eu estou passando para você, vai anotando cada ponto desse, porque é muito, muito importante. A Bíblia está dizendo que nós já não somos peregrinos e forasteiros. Nós somos e pertencemos à família de Deus. Existem dois tipos de família: a sua família natural e a família de Deus. Muitas vezes toda a nossa família se converte assim. Ao mesmo tempo, a família natural é também a família e também a família de Deus. Nós pertencemos à família de Deus. Diga: eu pertenço à família de Deus. No livro de Salmos, de número 133, diz bem assim: ó quão bom e agradável vivermos unidos. Né? Ó quão bom e agradável viverem unidos, irmãos. Este é um relacionamento de família, por isso é agradável. Não quer dizer que não terão problemas. Existem problemas no meio das famílias. Mas mesmo com eles, precisamos compreender que somos uma família e é necessário estarmos juntos para que consigamos chegar ao lugar que o Senhor tem para nós. Não tem jeito.
gente, família se desentende. Se você não é filho único, quantas e quantas vezes talvez você se desentendeu com seus irmãos, né? Então é assim mesmo. Agora preste atenção. Há alguns ensinamentos que são básicos e são necessários para termos comunhão uns com os outros. Anote aí. Primeiro, comunhão fala de ter coisas em comum. Até o batismo não é requerido nada de você além da decisão de se batizar. O Senhor te aceita do jeito que você é. Mas agora, nesta caminhada, você precisará de uma compreensão e também de uma disposição para se relacionar com os irmãos de uma nova família, a família da fé. É possível frequentar uma igreja e não ser uma família, mas se for assim, não estaremos praticando a palavra de Deus. O fato de você ir a uma reunião ou mesmo participar de programações de uma igreja não te faz membro da família da fé. Não adianta ser só amigo do evangelho. Eu vou lá na igreja de X em quando, de vez em quando eu vou lá, esse dia eu vou, outro dia eu não. Isso não te faz da família. Participar apenas de uma reunião de uma igreja será para muitos prático, mas para sermos família de Deus, precisamos mais do que frequentar uma reunião aos domingos. Precisamos de um relacionamento dentro da família de Deus. Tem que se relacionar. Se relacionar. Não adianta só participar. Vou participar de uma reuniãozinha aqui, vou participar de uma reuniãozinha ali. Não. Tem que se relacionar. Deus te abençoe, Dalton. Que maravilha. Deus abençoe você também. Ana Clara, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos lá. Continuando aqui. Nós precisamos mais do que frequentar uma reunião aos domingos. Precisamos de um relacionamento dentro da família de Deus. Agora preste atenção. Fases que todos passamos nos relacionamentos. Cada relacionamento tem a sua fase, não é verdade? Cada relacionamento tem a sua fase. Você lembra quando você estava conhecendo a sua gatinha, o seu gatinho, antes de você casar com ele? Você se lembra? Então tem as fases. Então aqui nós vamos falar algumas fases de relacionamento. O período da lua de mel, aleluia. Quem se lembra? Da lua de mel, que coisa boa. O primeiro período de relacionamento é a lua de mel. É aquele período que o casal passa quando estão recém-casados, ou mesmo em uma família quando nasce um novo membro nela. Tudo é em função deste novo membro, seja ele cônjuge ou mesmo uma criança recém-nascida, pois é um período de novidade e tudo é maravilhoso, aleluia. Tudo é bom, tudo é legal. Nesse período se faz tudo, para o outro. Os membros da família não conseguem ver nenhuma dificuldade no relacionamento com este membro da família. Mas esse período tem um fim. Você se lembra quando você vai receber alguém na sua casa, um parente distante, e chega lá na sua casa, acaba de almoçar, ele vai lá lavar. Não precisa lavar, primo. Não precisa, primo. Deixa comigo. Deixa que eu faço o cafezinho, deixa que eu faço o almoço. Mas esse período tem fim. B. Tem o período da decepção. Nesse segundo período do relacionamento é uma etapa nova e diferente, pois é quando se começa a ver atitudes, situações que antes não se via nessa pessoa. Mas agora, como a lua de mel passou, começamos a ver que homens em alguns aspectos são todos iguais. Somos todos cheios de defeitos, de temperamentos explosivos às vezes. Então acontecem as decepções. Sim, decepção do pai com o filho, quando teve uma atitude que ele não esperava, do cônjuge que deixou a desejar, e assim por diante. Vai chegar esse momento que é assim, não tem jeito. Você vai começar a ver coisas. C. O período da aceitação.
Neste último período do relacionamento, é um período maravilhoso, pois é quando deixamos de idealizar pessoas e compreendemos que nenhum homem é perfeito. Quando eu falo homem aqui, não estou falando sexo, estou falando gênero. Você entende isso? Mas mesmo diante desta clara verdade, estamos dispostos a conviver e amá-los do jeito que eles são. É assim nos casamentos duradouros. Eles entenderam que são duas pessoas diferentes e defeituosas, mas decidiram aceitar um ao outro como são. Assim também em relação ao pai e filho. Os filhos percebem que os pais não são super-heróis e que os pais, que os filhos não são os melhores filhos do mundo, mas decidiram amá-lo mesmo assim. Aquele camarada vacilão, tem hora que é uma cabeça dura, aquele curumim, aquele bacuri lá. Rapaz, bicho, como é que tu faz uma coisa dessa? Mas decide amá-lo do jeito que ele é. Na família de Deus, passamos pelas mesmas fases. Assim que entramos na família de Deus, chegamos com uma expectativa de encontrarmos anjos e não pessoas. Mas depois de percebermos que são todos homens terrenos e com problemas e como todos os outros, e chegamos à fase final de aceitarmos as pessoas como elas são e sermos aceitos como somos no corpo de Cristo. Porque não é só o outro que tem defeito, você também tem. Todo mundo tem defeito. Não adianta. Tem pessoas que ficam procurando defeito em outras pessoas e acham que ele é perfeito. Tem uma historinha bem legal. Acontece que dois jovenzinhos, dois garotinhos, rapazinho, 10, 9 anos, foi na casa do vovô. E tinha um vovô que ele era bigodudo, assim, muito bigodudo, né? E aí, esse garotinho, sabe o que ele fez? Ele foi lá e colocou um cheiro bem fedorento, né? Aqui, o cheiro, pensa no cheiro que tu quiser. O cheiro de gambá fedorento, e colocou no bigode dele assim. O vô dele tava dormindo, né? Roncando, babando, né? Que velho dorme. Velho gosta de dormir. Ele tava lá dormindo, babando. Aí esse jovenzinho foi lá e colocou uma essência de gambá no bigode dele. Aí ele, né? Daqui a pouco o velhinho acordou e começou: rapaz, que cheiro ruim é esse? Quem peidou aqui? E foi andando a casa toda, foi para um lado, foi para o quintal, foi para o outro lado. Rapaz, que cheiro ruim é esse? Rapaz, você está sentindo, falando, você está sentindo cheiro ruim? E aí o cheiro ruim estava nele. Então, nem sempre o defeito está nos outros. Às vezes o defeito está em você também. E aí, só que as pessoas decidiram aceitar você mesmo assim, na família assim. Beleza? Então, segundo, o corpo de Cristo como família. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12, diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito ao corpo de Cristo. Deixa eu ler novamente, olha só, eu vou mostrar esse texto de outra forma. Porque assim como o corpo humano é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Está falando de quem mesmo? Do corpo humano. Mas ele termina o versículo dizendo o seguinte: assim também com respeito ao corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? A igreja. A igreja é o corpo de Cristo, somos nós. Nós somos o corpo de Cristo, a família na fé. Assim como o corpo tem vários membros, o corpo de Cristo, que é a igreja, também. Agora, em uma família, além de termos vários tipos de membro, temos também vários níveis de maturidade. Temos ou não temos? Vários níveis de maturidade. 1 João 2, do 12 ao 14. Do 12 ao 14. Vamos ler aqui, ó. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai.
Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Então preste atenção, que coisa maravilhosa. Olha só que coisa tremenda, preste atenção aí. Que coisa poderosa, isso aqui é muito poderoso. Isso é poderoso demais, demais mesmo. Com base nesse texto, podemos ver 3 níveis básicos de maturidade dentro da igreja. E você está inserido em um desses 3 níveis. Vejamos, 3 níveis de membro na família de Deus. Não são níveis relacionados à idade, mas sim relacionados à maturidade. É diferente, você pode, na verdade, envelhecer é obrigatório, não tem jeito, você vai envelhecer. Agora, você amadurecer, isso é opcional. Então, na igreja, nós temos os filhinhos, os jovens e os pais. Os filhinhos, quem são os filhinhos? Os filhinhos no corpo de Cristo são aqueles que precisam saber que seus pecados estão perdoados. E você sabia que muitas pessoas às vezes estão 10 anos na igreja, 15 anos na igreja e ainda não entenderam isso. Eles acham que porque eles pecaram, que porque eles erraram, agora eles perderam a salvação. Eles não compreendem que Jesus Cristo já os perdoou. Então quem é que não tem essa compreensão? São os filhinhos. Então eles precisam entender que os seus pecados estão perdoados. Está escrito em preto e branco. Pode abrir a sua Bíblia aí. Ele diz, filhinhos, os seus pecados já são perdoados. Olha só, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome, por causa do nome de Jesus. E por causa de Jesus Cristo, nossos pecados já foram perdoados. Amém? Então, este é o primeiro nível na família de Deus. São aqueles irmãos que acabaram de chegar a essa nova família e com certeza terão lutas para prosseguir na caminhada. Então, eles precisam saber que se errarem, se caírem, os seus pecados são perdoados. Ou seja, você estará apto a continuar a jornada. Tem pessoas que com o coração muito sincero, eles se afastam de Deus. Com o coração sincero, não me quero pegar contra Deus, eu não quero brincar com Deus. Agora sejamos honestos, dá para brincar com Deus? Dá para enganar Deus? Então não dá, Deus ele conhece, ele nos conhece intimamente, ele sabe das nossas falhas, das nossas dificuldades. Ele nos ama mesmo assim. Então, se você pensa assim, quando eu tiver mais filho eu vou voltar, porque do jeito que eu estou não dá. Então você ainda é filhinho, você precisa entender que seus pecados já foram perdoados. Os pecados que você cometeu ano passado, há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, há 1 mês atrás, há 1 semana atrás, há 1 dia atrás, hoje pela manhã, os seus pecados já foram perdoados. O pecado que você vai pecar amanhã já está perdoado. Aleluias! Louvado seja Deus! Então, o que se espera de um filhinho é que ele permaneça e prevaleça, mesmo caindo em pecado, até que cresça e se torne jovem na casa de Deus. Agora, os jovens. Os jovens são aqueles que cresceram e aprenderam a vencer o maligno. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Só vence o maligno quem é forte e só se fortalece quem tem a palavra de Deus em si. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu só posso todas as coisas porque Ele, Jesus Cristo, me fortalece.
Amém? Então, Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Quando os filhinhos crescem, eles atingem o segundo nível, jovens. E a característica deles, diferente dos filhinhos, é que eles são fortes e aprenderam a vencer o maligno. Eles são fortes porque a palavra de Deus permanece neles e por isso eles venceram o maligno. O que faz o jovem ter força e vencer o maligno é a palavra de Deus. Bata no peito, diga assim, bata no peito, bata no peito. O que me faz vencer o maligno é a palavra de Deus que está em mim. Aleluias! Por causa da palavra de Deus, você tem forças para poder vencer o maligno. Então veja, ele não está firmado apenas em seu sentimentalismo, e sim naquilo que está escrito. Agora, para o outro nível de maturidade, os pais. Os pais são aqueles que conhecem a Deus. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Como falei anteriormente, na família de Deus nós temos os filhinhos, os jovens e os pais. Os pais são aqueles que geraram filhos. Os pais estão no último nível de maturidade na família de Deus, pois ele deixou de ser criança, tem a força e a maturidade do jovem, mas agora ele tem algo a mais. Ele cresceu ao ponto de entender que precisa passar por isso para um terceiro nível, para um filho. Ele não vive só para ele agora, ele vive também em função dos filhos. Estão percebendo que interessante essa questão da maturidade, como é importante? Ao nível da igreja, isso é muito significativo, pois estamos falando sobre os relacionamentos na família de Deus. E estes três níveis se entrelaçam nesses relacionamentos. Na família de Deus, sempre teremos muitos filhinhos, irmãos recém-chegados da casa de Deus, mas também terão muitos pais, pessoas maduras que cuidarão desses novos irmãos da família de Deus. Agora preste atenção, eu quero falar sobre as funções dos membros da família de Deus. No texto de Efésios, temos uma direção clara como os membros da família de Deus devem se posicionar. Efésios 4:16. Se você tiver liberdade, pode abrir a sua Bíblia e acompanhar. Lembrando que você pode, a qualquer momento, ter esse PDF, é só me chamar aqui, tá? Ou entrar no nosso grupo no Telegram, que esse PDF você pode ter. Efésios 4:16. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Cada membro tem uma função na família de Deus. Nós não estamos na igreja para sentar bumbum na cadeira. Então, cada membro da igreja tem a sua função lá na família de Deus, segundo a justa cooperação de cada parte. O versículo diz: nessa família, todos precisam cooperar, realizar algo para que a família cresça e amadureça. Eu disse para você que temos níveis de maturidade dentro desta família, e nesses níveis de maturidade, cada um pode contribuir para o seu crescimento e também dos outros. Que tremendo isso! Que maravilhoso! Além de você contribuir para o seu crescimento pessoal, você também vai contribuir para o crescimento de outros. Que lindo! Se você é pai, no sentido de levar outros a conhecer o Senhor Jesus, então você precisa cuidar destes novos irmãos. Se você é jovem, mostre para os novos como vencer as ciladas do inimigo. E se você é um recém-chegado à casa de Deus, você pode fazer também, você pode dar uma palavra de ânimo a outros irmãos.
animar aqueles que estão cuidando de você para que continuem nesse processo em sua vida. É interessante isso. Então a gente vê que interessante. Quem já está mais maduro, ele vai poder cuidar de filhos. Você, aquele que é jovem, que é forte, vai poder ensinar os recém-chegados a se fortalecer, a vencer ciladas. E você que é recém-chegado também vai poder fazer a sua parte, dando uma palavra de ânimo, dizendo que maravilha, eu estou amando conhecer a palavra de Deus, como eu sou grato a Deus pela sua vida. É muito gostoso, então é uma troca muito, mas muito maravilhosa. Que coisa boa, né? Vamos lá. Os pais cuidam e alimentam os filhos. Você que é pai, aqui você que é mãe, né? Como é que é esse trabalho, né? De cuidar e alimentar. Então, veja bem, Romanos 15:1 diz assim, ó, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos cresce o crescimento que procede de Deus. Colossenses 2:19, perdão. Agora Romanos 15:1. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Então você que é forte, se você vê alguém falando mal de outro irmão na igreja aí, é porque ele não entendeu isso aqui. Ele se acha muito forte, mas entendeu errado. Então, vou ler novamente Romanos 15:1, vou ler bem devagarzinho, como diz o outro, vou ler bem de gavar. Romanos 15:1, anote aí. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Os mais velhos alimentam e cuidam dos mais novos. Essa palavra suportar não tem nada a ver com suportar uma pessoa chata. Tem a ver com ser suporte, sustentação, carregar alguém. Como já dissemos anteriormente, teremos pais nessa família, teremos jovens, mas também teremos muitos filhinhos, irmãos recém-chegados e que precisarão de um pai, um irmão para cuidar. Você, como recém-chegado à casa de Deus, procure logo estar ao lado de um irmão que possa ajudá-lo, cuidar de você, ensiná-lo a trilhar este caminho de crescimento para fazer de você um jovem e posteriormente um pai nesta família de Deus. Que maravilha! Manter a unidade da família. Então é maravilhoso isso. 1 Coríntios 12:25. Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Lembre-se que estamos em uma caminhada rumo ao propósito de Deus para nossas vidas. E como povo de Deus, precisamos caminhar como família. E esta família precisa estar unida, pois do contrário, ela não prevalecerá. Jesus disse isso focando que sem unidade uma família não prosperará, não conseguirá caminhar junta em meio às adversidades. Temos que estar unidos como família. Mateus 12:25. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Uma família precisa de unidade para caminhar rumo ao propósito de Deus. Não podemos ser apenas um número de irmãos que frequentam um lugar. Precisamos ser uma família. Há uma grande diferença de estar dentro da casa e ser uma família. O fato de estarem na mesma casa não faz das pessoas uma família, mas o fato de estarem unidas e vinculadas faz dela uma família. É como uma loja de material de construção. Tem tijolos, tem madeira, cimento, tudo que uma casa precisa. Mas não é uma casa.
são apenas materiais de construção. Para ser uma casa, eles precisam estar vinculados. Então, para sermos uma família, precisamos estar vinculados. E o que mantém estes vínculos é a unidade. Unidade é que mantém o vínculo na família. Que maravilha! Espero que Deus possa ter falado ao teu coração através dessa aula aqui e que o Espírito Santo possa continuar ministrando a sua vida e até a próxima aula, se Deus assim permitir.